Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Helene e vim trabalhar com vocês hoje o conteúdo sobre os efeitos da radiação solar em diferentes superfícies. Como nós já vimos, o Sol é extremamente importante para a existência da vida no planeta. Sem os raios solares e o calor do Sol, não existiria vida no planeta. Ele é responsável por questões essenciais, como fatores climáticos, a fotossíntese, a estiagem, o processo de produção da vitamina D pelo nosso organismo, o arco-íris depende da luz do Sol, a aurora boreal, o ciclo da água e o derretimento das calotas polares, por exemplo. Então, quer dizer, o Sol ele também tem alguns efeitos que nem sempre são tão benéficos, nós temos que estar cuidando, como agora nós estamos vivendo uma situação muito séria que tem a ver com o ciclo da água, que é a estiagem, pela falta de chuva. Por isso, nós temos que pensar como que acontece essa chegada dos raios solares aqui no nosso planeta. Aqui nós temos algumas ilustrações. Olha, o nosso planeta e a camada de ozônio é o que vai influenciar na chegada dos raios solares. Nós temos os raios solares ultravioleta e os raios solares podem também prejudicar a nossa vida. Os efeitos do raio solar: derretimento das calotas polares, porque o excesso de calor da luz do Sol pode fazer com que derreta a parte congelada do nosso planeta. O arco-íris, ele aparece pela questão do reflexo da luz solar. A aurora boreal também é um efeito que acontece nas calotas polares e tem a ver com a luz do Sol. E nós temos aqui também uma foto de uma superfície que está bem ressecada por causa da estiagem, que também é um efeito da incidência dos raios solares do calor do Sol no nosso planeta. Agora nós vamos falar sobre a questão de como essa luz do Sol chega no nosso planeta. Ela muda de acordo com a superfície, não é de toda maneira, em todo lugar, que a luz do Sol acontece da mesma forma. Superfícies claras, elas refletem, o raio solar bate na superfície clara e volta para o ambiente e também o calor. O exemplo que nós temos é uma roupa clara. Se vocês estão usando uma camiseta branca, vocês vão sentir menos calor, porque a luz do Sol e o calor do Sol vai bater nessa peça branca e vai refletir para o ambiente e não vai ficar aquecido. Ao contrário, se você usar uma roupa escura ou mesmo qualquer outra superfície escura, a luz do Sol vai bater nessa superfície, ela vai penetrar e conservar isso muito mais quente. Então, por isso, quando nós estamos nos dias de mais calor, sempre é recomendado usar roupas mais leves e claras, porque vai evitar que a luz do Sol fique contida no nosso corpo. Outra situação que é um efeito da radiação solar é em questão da transparência. A luz do Sol ela pode atravessar superfícies de acordo com o tipo de superfície que nós temos. Nós vamos usar aqui esse cachorrinho para vocês verem um exemplo. Superfícies transparentes, elas permitem que passe completamente a luz do Sol e nós conseguimos observar os objetos do outro lado de maneira bem clara, bem nítida. Quando nós temos superfícies translúcidas, que são aquelas que são meio foscas, como por exemplo o box do banheiro, um vidro fumê do carro, alguma coisa, a luz não vai passar completamente, ela fica meio difícil de perceber com maiores detalhes, porque essa superfície ela não é completamente transparente, então ela é translúcida, quer dizer, transforma a luz do Sol, então nós não vemos com a maior claridade. E por último nós temos as superfícies opacas. A superfície opaca ela não permite que a gente perceba o objeto do seu outro lado. Isso por quê? Porque ela não permite que passe nem um pouco da luz solar. Então aí nós não vamos conseguir. Por isso, por exemplo, no nosso quarto para dormir, nós precisamos de uma cortina bem escura. Quanto mais opaca, mais privilégio para a gente ter e não ser incomodado pela claridade da luz. Agora, eu vou falar para vocês sobre um outro efeito que acontece com os raios
temos imagens dessas três situações. Olha aqui, uma superfície transparente. É o vidro de uma janela totalmente transparente. Nós conseguimos ver o gato do outro lado da janela perfeitamente. Essa imagem central é o box de um banheiro. Ele é translúcido e normalmente ele é meio acinzentado. Nós não conseguimos ver com nitidez a imagem que está do outro lado. E aqui nós vemos a parede opaca. Essa parte toda preta é a parte que nós não conseguimos observar porque está atrás da superfície opaca, onde não passa nem um pouquinho da luz solar. Agora nós vamos falar sobre a refração da luz, que é como nós visualizamos os objetos de acordo com a superfície onde ele está. Se o objeto está no ar, ele tem a gente consegue visualizar ele de uma forma. Se ele está dentro da água, nós vamos ver ele de uma maneira diferente, porque o raio solar, quando ele bate na água, ele muda de direção e vai mudar a forma desse objeto. Então, aqui nós vamos fazer uma experiência para mostrar a questão da refração da luz. Nós temos aqui então, lembrando do que nós falamos da transparência, um vidro transparente, quer dizer que permite que a luz passe e nós observemos o que está acontecendo dentro dele. Nós temos dois objetos aqui, um canudo e um ovo. E eu vou mostrar para vocês como muda essa imagem de acordo com o ambiente. No ar, nós vemos ele de uma forma. Quando a gente coloca dentro da água, ele vai ter uma distorção na imagem. Então, nós vamos colocar água. Isso vocês podem fazer em casa, que vai ser bem interessante. Vocês vão perceber, até mesmo quando vocês vão mexer um suco ou adoçar uma água, vocês percebem que a colher muda de posição, muda o formato dentro do vidro. Vamos observar o canudo, como que nós vemos ele fora da água e como que muda a imagem dele quando o reflexo da luz está em outra superfície que é na superfície da água. Ele tem uma distorção da forma. Agora vamos com cuidado para não quebrar o ovo aqui dentro. Mas olha só, nós temos um ovo no formato dele natural. Quando ele entra em contato com a água, olha como que muda a posição dele. Então, é isso que nós temos visto. O Sol, ele é essencial e ele acontece de maneiras diferentes de acordo com as superfícies. E isso faz com que nós percebamos quais são os fenômenos da natureza que são resultados da ação da luz e do calor do Sol. Lá no site vocês vão ter as atividades, o texto que fala do mesmo assunto que a professora explicou aqui. Façam as atividades, qualquer dúvida procurem os professores para esclarecer. E por enquanto é isso, até a próxima.